Olá, nono ano! Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo sobre funções. E hoje nós vamos ver a representação gráfica de uma função, ou seja, como que a gente vai representar essa função no gráfico, tá? Esse conteúdo está nas páginas 45, 46 e 47. Então, vamos direto ao exemplo. Nós temos aqui o exemplo 1. Primeiramente, para representar uma função no gráfico, você precisa ter a lei de formação dessa função. Nesse caso aqui, nós temos y igual 2 vezes x, tá? Nós também precisamos ter os valores de x. Geralmente, esses valores, eles já vêm pré-determinados. Mas, quando eles não tiverem, vocês podem usar do negativo 2 até o positivo 2, tá? Agora, nós vamos, então, encontrar o valor de y. Então, olha só. Aqui eu tenho que y é igual a 2 vezes x, tá? 2 vezes x, nesse caso, o x sendo negativo 2. Então, eu vou ter que y vai ser igual a 2 vezes negativo 2, negativo 4. Então, o y é negativo 4. Quando o x for negativo 2, o y será negativo 4. Vocês vão fazer isso para todos nesse processo aqui, até chegar nesse ponto, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu vou fazer 2 vezes negativo 1. E eu vou ter que meu y é igual a negativo 2. Então, quando o x for negativo 1, o y será negativo 2. Eu vou dar uma adiantada para o vídeo não ficar muito comprido, ok? Muito bem, pessoal. Então, aqui eu encontrei. Quando o x for 0, o y vai ser 0. Quando o x for 1, o y será 2. E quando o x for 2, o y será 4. Perdão, que eu escrevi errado aqui. Agora, nós vamos para o gráfico, tá? O gráfico meu, eu já fiz aqui ele, tá? Ele está aqui. E para fazer o gráfico, eu usei a régua e essa distância aqui é de 1 centímetro entre eles, ok? Então, vamos para o primeiro ponto que foi encontrado. Qual é o primeiro ponto? É esse daqui, ó. Vamos para esse primeiro ponto. Quando o x for negativo 2, o y será negativo 4. Então, eu tenho aqui, ó, negativo 2. Eu vou pegar a régua e vou direcionar ela até o negativo 4, tá? E agora eu venho aqui no negativo 4 e vou fazer o encontro marcando o primeiro ponto, beleza? Ó, marcando então o primeiro ponto, tá bom? Agora eu vou fazer com o segundo. O segundo ponto é negativo 1 para x e negativo 2 para y, da mesma maneira. Eu vou pegar aqui a régua, vou pontilhar até o negativo 2. Lá no negativo 2, eu vou pontilhar até encontrar o outro, marcando assim o ponto, tá? Vou fazer isso com os demais e vou dar uma adiantadinha aqui. Depois que eu marquei todos os pontos, gente, agora sim eu vou representar a função, tá? Então, eu vou pegar a régua e ela terá que passar por todos esses pontos que eu marquei. O mais preciso possível, tá bom? Então, agora aqui eu tenho a representação gráfica da função. Qual função? Dessa função, y igual a 2 vezes x, tá? Essa representação gráfica é da função y igual a 2x, ou y igual a 2 vezes x. Para cada função, existe uma representação diferente, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês um outro exemplo. Então, vamos para o exemplo 2.
O exemplo 2, eu tenho que a lei da função é x ao quadrado menos 4, ou y igual a x ao quadrado menos 4. Então, isso vai ficar assim, y igual negativo 2, porque o x vale negativo 2 ao quadrado, menos 4. Y igual 4 menos 4 igual a 0. Então, quando o x for negativo 2, o y será 0, tá? Agora eu vou fazer para o 1. Y igual negativo 1 ao quadrado menos 4. Gente, eu sempre vou substituir os números aqui dessa coluna no valor de x, ok? Aí, continuando. Y igual a 1 menos 4. 1 menos 4 é igual a negativo 3. Então, quando o x for negativo 1, o y será negativo 3. E vou fazer isso até chegar no ponto 2, tá bom? Depois que eu fiz todos os pontos, eu encontrei que quando o x for 0, o y será negativo 4. Quando o x for 1, o y será negativo 3. E quando o x for 2, o y será 0. Agora eu vou colocar esses pontos no gráfico, novamente. Eu vou colocar esses pontos no gráfico. Eu já fiz o gráfico, a distância entre eles também é 1 centímetro, tá? Mas vocês podem fazer menor, desde que seja sempre a mesma. Por que que tem que ser sempre a mesma? Porque senão o gráfico sai errado, tá bom, gente? Então, eu vou marcar primeiro o primeiro ponto. O primeiro ponto que eu obtive foi negativo 2 para x e 0 para y. Então, olha só, negativo 2 para x está aqui. E aqui já encontro o 0 do y. Então, o primeiro ponto está bem aqui, tá? O segundo ponto é negativo 1 para x e negativo 3 para y. Então, eu vou pegar aqui, ó, negativo 1 para x e vou descer até o negativo 3 do y. Chegando aqui, eu vou cruzar esses dois. Aqui eu tenho o segundo ponto. O terceiro ponto é 0 para x, então o 0 do x está aqui, e negativo 4 para y. Então, o terceiro ponto está bem aqui. Agora eu tenho 1 para x e negativo 3 para y. Então, eu vou aqui no 1 do x e vou marcar no negativo 3 do y. E o último ponto que eu encontrei foi 2 para x e 0 para y. O 2 está aqui e o 0 do y. Então, ele está exatamente em cima do eixo x. Vocês observem que os pontos, se eu colocar uma régua, eles não estão em linha reta, tá? Por quê? Como a lei da função ela é elevada ao quadrado, o gráfico dela também vai ficar diferente. Quando a lei da função é elevada ao quadrado, o gráfico é uma parábola. E agora nós vamos ligar os pontos e vocês vão ver mais ou menos como é que fica essa parábola, ok? Então, eu vou começar aqui e vou passar para esse. Então, esse daqui é o gráfico de uma função quando ela é elevada ao quadrado. E esse é o gráfico de uma função quando ela não tem nada ao quadrado nem ao cubo, ok? Agora eu vou deixar para vocês as atividades desse conteúdo. Então, gente, as atividades estão na página 48 e 49. E apenas 2 exercícios, o exercício 1 e o exercício 2. Qualquer dúvida na resolução desses exercícios, vocês podem estar me procurando, tá? E não esqueçam de mandar as fotos, tá bom? Bons estudos e até mais!